A graça e a paz do Senhor, a você que está aí na sua casa, nos acompanhando aí do outro lado da tela, em mais um culto que podemos estar reunidos, não fisicamente, mas virtualmente, unidos em um só Espírito, em um propósito, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos ler do verso 21 ao 26. Nesse livro, o profeta Jeremias se depara numa situação calamitosa em sua sociedade, em sua nação, com o povo, e ele diz o seguinte, inspirado pelo nosso bom Deus: contudo, verso 21, contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para os que nele o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. Amém. Muito bom aguardar confiante a salvação que vem do Senhor. Muito bom depositar a sua esperança no Senhor, porque Ele não falha. É uma esperança depositada naquele no qual podemos verdadeiramente confiar. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, abrindo mais esse culto em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça, te rendemos louvores, Senhor, por estarmos mais uma vez nesse privilégio enorme de poder te prestar culto, Pai. Pedimos, Senhor, que ao decorrer dessas horas, desse tempo que iremos passar em Tua presença, o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, o Teu Espírito Santo guie a nossa mente para as coisas do alto, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e nós te bendizemos. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Eu queria convidar você a adorarmos a Deus nesse momento. Tem uma postura cultica, apesar de estarmos virtualmente. Eu queria que você se posicionasse diante do Senhor nessa noite. Vamos adorar, amém? Porque Ele vive, declarem, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Deus enviou, louve ao Senhor, seu Filho amado. Pai, declare e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer, Senhor, posso crer. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a grande hora, aleluia, chegar a hora
que a morte, em que a morte enfrentarei. Sem medo então, sem medo então, teremos vitória, amém? Terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está. Declare, porque Ele vive, eu posso crer, Senhor, posso crer no amanhã, aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está em Tuas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar, aleluia, chegar a grande hora, Senhor, em que a morte, que será o nosso último inimigo, Senhor, enfrentaremos. Sem medo então, sem medo então, teremos vitória. Terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer, aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Pai, a nossa vida está, Senhor, em Tuas mãos. A minha vida, Senhor, está em Tuas mãos. Nós Te louvamos, ó Pai, pela vitória, Senhor, na cruz do Calvário, Pai, pelo Teu sacrifício. Muito obrigado, Jesus. Sabemos que o Senhor vive e reina soberanamente sobre todas as coisas. Aleluia. Queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa oração, nosso louvor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor. Louve ao Senhor. Fonte de águas vivas que há em mim, és a minha esperança, Pai. És a minha esperança e eu descanso em Ti. Descanse no Senhor, posso confiar que a vitória está por vir. Mais uma vez entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, és a minha esperança e eu descansamos em Ti, ó Pai. Posso confiar que a vitória está, creia nisso, ouvi. Seguro estamos, seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber, aleluia, Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei, não. Tu és o grande eu sou. Ergamos nossas mãos. Eu ergo minhas mãos, preciso
Senhor, tua palavra, Deus, que me fará vencer. Só através da tua palavra, ó Deus, que me fará, nos fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Só por através da tua palavra, Senhor, só através da tua palavra. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Queremos te adorar, reconhecer que não somos nada, Senhor, diante do Senhor. Obrigado, Pai, por teu amor derramado sobre nós. Obrigado pela segurança que o Senhor nos traz, porque o Senhor é o nosso porto seguro. Do Senhor vem a nossa vitória, do Senhor vem a nossa esperança, o nosso descanso. Podemos confiar em Ti, Jesus. Aleluia. Tu és o nosso manancial, Senhor. Tu és a fonte de vida, Pai, que jorra, Pai, que podemos beber todos os dias, onde podemos saciar a nossa sede, ó Deus. Manancial, fonte de vida, adore o Senhor, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Beba do Senhor, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Diga a Ele agora: eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, Senhor, eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Diga isso ao Senhor: eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Aleluia, Pai. Manancial, única fonte de vida Tu és. Recebe o nosso louvor, Senhor, que suba até a Tua presença como aroma suave, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Pai, e amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, juntos, para pregarmos a palavra do Senhor, essa palavra que transforma vidas, essa palavra que pega o homem, muitas vezes, no lugar mais baixo possível e o eleva, como diz a palavra, ao ponto de assentar-se entre os príncipes do povo de Deus. Estamos ainda em tempos onde precisamos da tecnologia para podermos chegar até a igreja.
E que coisa boa que essa tecnologia hoje está à nossa disposição. Outras pandemias ocorreram no mundo e as pessoas naquelas épocas não tinham toda essa tecnologia, toda essa capacidade de podermos virtualmente estarmos pregando a palavra enquanto você está no conforto da sua casa, ao lado da sua família, mas mesmo assim ouvindo a palavra de Deus. Temos certeza absoluta que o Senhor permanece no seu trono, permanece guiando toda a história da humanidade. E vamos passar por esse período, por esses momentos de dificuldade, confiando no Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite para vocês, nessa questão da confiança, nessa questão de sabermos exatamente qual é a nossa postura, qual é a nossa posição em relação a tudo que está acontecendo, coisas que nunca passamos, a nossa geração nunca passou por uma situação como essa, e nós vemos pessoas aí desesperadas, há relatos já de suicídios, há relatos de pessoas que estão aí sem saber o que fazer, a morte chegando ao redor, a contaminação chegando na nossa família, chegando ao nosso vizinho, chegando ao nosso condomínio. O que fazer? Pois não podemos jamais esquecer de uma realidade. Somos cristãos, confiamos em Deus, ou pelo menos até poucas semanas atrás dizíamos que éramos e que confiávamos em Deus, e agora sabemos que tem pessoas por aí, crentes, cristãos, pessoas que dizem servir a Deus, mas que estão naquela situação: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Vou ler apenas um versículo. A história é bem conhecida, todos nós a conhecemos. E espero que Deus tenha algo importante para falar ao nosso coração nesta noite. Segundo livro de Reis, capítulo 4, diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Como eu disse, esse texto é bem conhecido. É a história de uma mulher viúva. Pouco sabemos a respeito dessa mulher. Não sabemos sua idade, não sabemos a idade do seu marido, não sabemos as circunstâncias como ela perdeu seu marido, mas sabemos que este homem era um dos profetas, era um daqueles que fazia parte das escolas de profetas que Eliseu mantinha em Israel naquela época. E sabemos também, pelo texto, que ele temia ao Senhor. Ele era um homem que conhecia Deus, que sabia quem era o Deus de Israel. Embora Israel vivesse naquela época em um período de grande apostasia, mas ele tinha vindo do período onde um grande profeta chamado Elias manifestou o poder de Deus no meio daquele povo, e depois, agora, um outro homem chamado Eliseu, que o sucedeu no ministério profético. E aquele homem que havia morrido e deixado a viúva numa situação difícil, ele temia ao Senhor. A palavra diz que agora a situação estava complicada, porque ele deixou uma dívida. Não sabemos o valor dessa dívida, mas imaginamos que não era uma dívida pequena, pois era necessário vender os filhos como escravos para que ela pudesse ser quitada. E o fato é que conhecemos a história. Eliseu aconselha aquela mulher: o que é que você tem em casa? Tenho apenas uma garrafa de azeite. Então você vai na casa das vizinhas, das suas amigas, e vai pedir vasilhas, muitas vasilhas. E aí acontece o milagre, e aquela mulher fica com uma provisão enorme de azeite, suficiente para vender, pagar a dívida e viver do resto. Sabemos que havia muitas formas de se resolver problemas. Nos dias de hoje não é diferente.
Se nós continuássemos a ler o capítulo, no versículo 8 em diante já conta uma outra história de uma mulher, agora não uma mulher pobre, não uma mulher viúva, mas uma mulher rica, casada, e que Eliseu, quando passou pela casa daquela mulher, aquela mulher percebeu que havia um homem diferente ali, e comentou com o esposo: esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele, com uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira. E Eliseu, diante de tanta generosidade, ele manda chamar a mulher e diz: olha, muito obrigado por tudo que você fez por mim, que bom que você se preocupou com o meu bem-estar, e agora eu gostaria de retribuir. O que é que eu posso fazer por você? Eu posso conversar com o rei ou conversar com o comandante do exército. Ela disse: eu não preciso de nada disso, eu estou bem. Então veja que, assim como nos dias de hoje, nos dias de Eliseu também podia-se procurar pessoas para resolver alguns problemas. Mas aqui na história dessa primeira mulher, que não sabemos o nome, desta viúva, Eliseu não procura ninguém. Ele mesmo, pelas mãos do poder que Deus havia colocado em suas mãos, resolveu-lhe o problema. Nós temos problemas. Não apenas o problema da pandemia que nos rodeia, mas às vezes um desemprego, às vezes um problema de saúde, às vezes um filho, um parente, um marido, uma esposa, que nós precisamos de um milagre para recuperar a vida desta pessoa. E a quem procurar? Eu queria chamar a atenção da igreja para 3 coisas que nós precisamos ter absoluta convicção de saber que temos diante de nós para nos dar confiança, para termos a certeza de que as coisas vão se resolver. A primeira coisa que nós precisamos é saber em quem confiar. Como eu disse, aquela mulher podia ter chegado para Eliseu e ter dito: meu senhor, converse com o rei. Meu senhor, converse com o comandante do exército. Meu senhor, converse com alguém rico que possa resolver o meu problema. Mas aquela mulher, ela foi direto a Eliseu e não pediu que ele conversasse com ninguém. Ela procurou a pessoa certa, porque ela procurou um homem que temia a Deus, um homem que por suas mãos milagres aconteciam, e ela disse: o meu marido confiava em Deus, e eu também confio, ao ponto de que eu não vou buscar ninguém, eu vou buscar esse Deus. Nós não confiamos, ou pelo menos não deveríamos confiar, em um político, em uma pessoa de muito poder, em uma pessoa de muito dinheiro, em uma pessoa de muita influência. Esse não é o caminho para o crente. O caminho para o crente continua passando em primeiramente confiar em Deus. A confiança em Deus é tudo para as nossas vidas. Havia um rei em Judá chamado Asa. Esse homem era um homem íntegro, era um homem bom, foi um dos bons reis de Judá, mas no fim da sua vida, ele cometeu alguns erros, e dentre os erros cometidos é que ele adquiriu uma doença grave nos pés. Não sabemos que doença era esta, mas sabemos que ele não buscou ao Senhor, ele buscou aos médicos. É pecado buscar um médico diante de uma enfermidade? Com certeza não é, mas não é a nossa primeira pessoa a quem devemos buscar. Sempre precisamos buscar a Deus, porque confiamos nele e sabemos a quem devemos buscar, é a Ele. E quantas vezes, como por exemplo nos momentos que estamos passando agora, a nossa tendência é buscar um político, é buscar o poder público. O que é que o poder público vai fazer por nós? Entendemos que nesses momentos, tanto o poder público municipal, estadual e federal precisarão tomar decisões que vão refletir no bem-estar da população, tanto na saúde como na economia. Mas é incrível como muito crente ainda não percebeu o Deus a quem serve e continua dependendo e indo buscar pessoas que com certeza podem até resolver uma parte dos nossos problemas,
mas não resolverão o nosso problema. Sim, nós sabemos a quem buscar. Nós buscamos a Deus. No meio desta pandemia, ou no meio de qualquer outra situação que se levante, ou que já tenha se levantado, nós sabemos a quem buscar. Precisamos buscar primeiramente a Deus. A segunda coisa que nós fazemos, e que é intimamente ligada à primeira, é que nós também sabemos em quem confiar. A confiança em Deus é uma das maiores confianças que podemos ter em nossa vida. Porque é Deus quem sustenta a vida, o universo, tudo o que acontece ao nosso redor. Por mais que nos pareça que está fugindo do controle, pode estar fugindo do controle humano, mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Nós cremos que Deus é o Senhor da história, que todas as coisas que Deus faz, Ele tem um propósito. Eu imagino a vida de José, acorrentado, levado, arrastado da sua família, do amor de seu pai, da convivência, Deus, das pessoas ao seu redor, como suas madrastas. Ele já tinha perdido sua mãe. Mas o fato é que aquele rapaz não entendia absolutamente o que estava acontecendo. Traído pelos próprios irmãos, vendido e levado como escravo para uma nação onde ele precisava aprender língua, cultura, e primeiramente foi levado para a casa de um alto oficial do faraó. Mas depois, mais uma vez, uma grande decepção. Uma falsa acusação o leva para o cárcere. E provavelmente aquele rapaz, que na época tinha entre 18 e 20 anos, entra em parafuso. Meu Deus, por que eu estou aqui? E no final da vida de José, nós vemos os irmãos dele com medo, porque ele agora pode querer se vingar. Mas José, chorando, disse: não vou fazer isso, porque Deus estava no controle desde aquele dia que vocês me jogaram naquele poço, naquela cisterna. Ele sabia porque estava me conduzindo para esse lugar, que era para preservar a vida do nosso povo. Às vezes não entendemos porque Deus está fazendo determinada coisa. Não entendemos. Mas a coisa mais certa do mundo é que há um plano, há um propósito, há uma história, e Deus está trabalhando para que este propósito se cumpra na minha, na sua vida, para o bem do reino de Deus. O problema é que muitas vezes nós somos individualistas demais. Nós achamos que Deus está trabalhando em meu favor. Deus está trabalhando em prol do reino. E por esse reino, muitas vezes, Ele exalta um e abate outro. Ele sabe o que está fazendo. Eu já citei algumas vezes em mensagens que prego o testemunho de um pastor. Esse pastor, ele levou uma queda de 9 metros de altura, fraturou a coluna em vários lugares e ficou tetraplégico. E ali, naquela situação de tetraplegia, ele conheceu a Jesus. E naquela noite que ele conheceu Jesus, ele disse: Senhor, até hoje eu fui ateu, eu não confiava em Deus, não acreditava que o Senhor existisse, mas hoje eu aceitei ao Senhor. Eu estou aqui nessa situação e eu só te peço 2 coisas. Se realmente o Senhor me ama, eu lhe peço essas 2 coisas. Eu quero uma Bíblia e quero uma pessoa que leia para mim, porque eu não posso ler. E ele disse que isso foi de noite, início da noite, e mais ou menos de 10 horas da noite, alguém chega no hospital com um presente para ele. Alguém, ninguém sabe quem, mandou entregar para ele uma Bíblia. E quando estava mais ou menos faltando uns 15 minutos para meia-noite, alguém chega para ele e disse: seu fulano, um soldado sofreu um ferimento, a bala, e hoje nós não temos um lugar onde colocar ele. Seria possível nós colocarmos uma cama aqui no seu quarto particular para ele ficar só essa noite aqui? E ele disse: pode, é só por hoje, não tem problema. E
e colocaram o rapaz lá. E ele disse que antes mesmo da meia-noite ele ouviu aquele rapaz gemendo, levantar da cama com muita dificuldade, abrir a gaveta onde estava guardada a Bíblia, tirar a Bíblia lá de dentro, olhar para ele e dizer: a paz do Senhor, meu irmão, Deus permitiu que eu levasse um tiro para que eu viesse ler a palavra de Deus para você. Talvez aquele jovem, na hora que levou o tiro, não tivesse entendido absolutamente nada. Mas depois Deus chegou para ele e disse: estou fazendo isso porque eu tenho um propósito. Deus sabe o que está fazendo e você pode confiar nele sem nenhum medo. Alguns textos bíblicos, precisamente no livro de Atos, mostram o quanto podemos confiar em Deus e o quanto esta confiança pode nos dar segurança absoluta. Estamos em Atos capítulo 23. Paulo havia sido preso no capítulo anterior. Na prisão ele foi espancado. Foi preciso que os guardas que estavam ali em Jerusalém naquela hora fossem socorrê-lo, senão ele seria despedaçado pela multidão enfurecida. E ele foi levado para a prisão. No dia seguinte ele foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio o acusou de muitas coisas. Talvez aquele homem estivesse arrasado no final daquele dia. Mas a Bíblia diz em Atos 23, versículo 11, que naquela mesma noite o Senhor Jesus em pessoa apareceu, ficou do lado de Paulo e disse: Paulo, não tema. Do jeito que você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, agora você irá testemunhar também em Roma. Depois Paulo foi colocado em um navio. Esse navio naufragou. Enfrentou uma tempestade terrível. Enfrentou uma tempestade ao ponto da palavra de Deus dizer: fugiu de nós toda a esperança de salvação. Mas havia um homem tranquilo no meio daquela tempestade. Imagina um homem que talvez tivesse dias que ele não conseguia dormir por causa do movimento frenético das ondas no mar. Imagina aquele homem junto com toda uma tribulação, sem conseguir dormir, sem comer, sem ter uma vida tranquila. Mas a Bíblia diz que em dado momento, mais precisamente no capítulo 27, ele chega para o povo e diz: olha, eu estou muito calmo aqui, eu estou tranquilo, porque ainda esta noite o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo me apareceu em uma visão e disse: Paulo, fica tranquilo, porque importa que você chegue em Roma e dê testemunho da minha pessoa. Se havia um homem tranquilo em relação ao fim daquela história, esse homem era Paulo de Tarso, porque ele tinha promessas de Deus. Deus havia prometido uma vez em pessoa Jesus Cristo, dizendo: você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, agora você vai testemunhar em Roma. E agora, mais uma vez, esse mesmo Deus manda um anjo para dizer: fica tranquilo, porque você irá até Roma, você testemunhará diante de César a respeito do meu nome. Eu não sei quais promessas Deus tem para a sua vida. Eu não sou partidário daquela história de que quem tem promessas de Deus não morre, a não ser que a promessa tenha sido feita para se cumprir durante a sua vida. Nós sabemos em Lucas capítulo 2, havia um homem chamado Simeão, e esse homem havia recebido uma promessa de Deus, e nessa promessa era muito específica: você não morrerá enquanto não ver o Cristo. E quando ele chega, certo dia, talvez descansando em sua casa, mas nesse dia a sua alma se angustia e aí vem aquele desejo em seu coração: vai até o templo. E ao chegar ao templo, ele pega o menino Jesus no colo e ele diz: agora eu posso ir. Fechou-se o ciclo, fechou-se o meu tempo nesse lugar, porque os meus olhos já viram a salvação que preparaste para Israel. Eu não sei as promessas que Deus fez para a sua vida, que hão de se cumprir em vida.
Eu sei que muitos que nos ouvem têm um ministério de Deus, muitos que nos ouvem irão pregar o Evangelho, muitos que nos ouvem serão talvez pastores, missionárias. E eu posso lhe dizer que nós sabemos em quem podemos confiar. Podemos confiar em Deus, pois Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E finalmente, nós sabemos, meus irmãos, que no fim de tudo vai dar certo, aconteça o que acontecer. Eu não posso garantir a você que tudo vai dar certo. Eu não posso garantir a você que no final dessa pandemia você e sua família não vão passar por problemas. Não posso garantir. Gostaria muito de poder garantir essas coisas, mas não posso. Mas eu posso, com toda certeza, garantir que no fim de tudo vai dar certo. Um homem de Deus chamado Billy Graham, ele disse certa vez em uma das suas frases: não se preocupe, eu li o livro de Apocalipse até o último capítulo e sei que tudo vai terminar bem. Tudo terminar bem. Dando certo ou errado, tudo vai dar certo. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 12, que havia 2 homens de Deus chamados Pedro e Tiago. Faziam parte daquilo que nós muitas vezes chamamos de a tropa de elite de Jesus. Quando Jesus ia curar alguém, quando Jesus ia ressuscitar um morto, quando Jesus ia fazer um milagre extraordinário, chamava Pedro, Tiago e João. Pedro e Tiago foram presos debaixo das ordens de Herodes, e Herodes manda decapitar Tiago. Tiago morre. Seu pescoço é cortado por uma espada, e quando Herodes viu que aquilo agradou aos judeus, deixou Pedro já amarradinho para o dia, depois do dia dos pães asmos. Mas na noite anterior à execução de Pedro, a Bíblia diz que um anjo abre as portas, que um anjo ordena que ele se levante, vista sua roupa, cubra-se com a capa e o acompanhe. E ele começa a ver as portas se abrindo diante dele. Deus havia livrado seu servo Pedro da prisão, mas o mesmo Deus que livrou a Pedro não livrou Tiago. Tiago perdeu a cabeça. Então não importa, eu não posso te dizer que vai dar tudo certo, eu não posso te dizer que você vai sair ileso deste ou daquele problema, mas eu posso te dizer que no fim de todas as coisas tudo dará certo, porque Deus nos prometeu que assim seria. Em Abacuque capítulo 3, o profeta recebe uma revelação divina fantástica e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a videira não dê fruto, ainda que não haja gado no curral, as ovelhas sejam arrebatadas do rebanho, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque este é exatamente aquilo que Deus espera de nós, a confiança de que tudo vai dar certo, porque Ele está com o controle em suas mãos. Talvez tudo parta de um péssimo senso de entendimento a respeito do que seja fé. A fé não significa em lugar nenhum da palavra de Deus que tudo vai dar certo para a sua vida. A fé significa que Deus está no controle de todas as coisas, e é por isso que eu continuo obedecendo a Ele, mesmo que tudo dê errado. Sim, meus irmãos, nós sabemos que podemos confiar em Deus. Nós sabemos que mesmo diante de todas as circunstâncias, e por mais difíceis que essas circunstâncias sejam, o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor levará a bom termo a história da sua igreja, do seu reino, vai nos usar para estas coisas, mas Ele não diz que vai nos preservar. Eu não sei o que Ele fará conosco, mas sei que Ele fará aquilo a que estamos preparados para resolver e para fazer dentro do seu reino. Queridos, queria que esta noite você entendesse que você está nas mãos do ser mais poderoso que existe em todo o universo.
Nada foge à vontade e aos desígnios, aos planos deste Deus Todo-Poderoso. Assim como aquela viúva correu e confiou no Senhor, nesses momentos de coronavírus, ou em qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, confie em Deus. Mantenha sua confiança e sua fé no Senhor nosso Deus, pois com absoluta certeza Ele há de nos levar a bom termo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus. Curve sua cabeça e ore. Bondoso Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela certeza que nós temos em quem confiar, pela certeza absoluta de que o Senhor está comandando todo o universo e a minha vida está nas tuas mãos. Ó Senhor, que em nome de Jesus tu nos use, a cada um desses que nos ouve esta noite por esta mensagem, que o Senhor nos use para o teu propósito, para o teu projeto, não importa se no trono, não importa se no calabouço, mas temos um projeto de Deus a executar nesta terra e estamos dispostos a fazer isso. E confiamos que o Senhor é poderoso para nos abençoar e fazer com que os teus planos se concretizem em nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Olá, amados. Que palavra maravilhosa aos nossos corações em dias como esses que estamos passando. Pois nos foi demonstrado, esse passeio que tivemos pela palavra de Deus, que Deus ele está presente não apenas nos dias de folguedos, de festejos, mas também nos dias difíceis. E em todo ele é o Deus de todas as possibilidades. Vimos como Deus, através do seu profeta Eliseu, interferiu no momento de caos econômico de uma família. Ou seja, Deus ele age em todas as nossas áreas, seja nesse aspecto familiar, de caos econômico. Depois vimos agindo também dentro do contexto de família, mas de uma mulher que não tinha filhos, desejava, e Deus proveu um filho para ela. Fomos expostos também à história de um menino que foi vendido pela família e levado para uma terra distante. Mas o que é necessário que a gente entenda é que não há lugar, não há ocasião onde Deus não possa interferir na nossa vida. Então, não sei o que você está passando. Talvez esteja num tempo muito difícil. Talvez você seja muito necessitado de Deus, de uma resposta, ou de a solução de um grande e grave problema da tua vida. O que fazer nesta hora? Crer em Deus. Crer, conforme nos foi demonstrado hoje, passa pela confiança. É depositar em Deus confiança, segurança de que Ele está ouvindo a oração e de que Ele é plenamente capaz de interferir em todo o processo, seja com a solução imediata ou não. Talvez Deus contigo queira aguardar um pouco mais para, quem sabe, continuar trabalhando na tua vida do que Ele percebeu que precisa. Um tipo de dureza, um tipo de incredulidade, alguma coisa, quem sabe, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, nada foge das possibilidades de Deus. Querendo Deus, quem pode impedir? E a resposta óbvia para isso é ninguém. Mas se Deus não quiser, também nada acontece. Por isso é importante a fé, para que em todo o tempo da dificuldade ou da plenitude das realizações, o teu coração
e seja cheio de Deus. Aguarda em Deus, aguarda no Senhor. Ele é o Deus que interfere na terra, Ele é o Deus que ama pessoas, Ele é o Deus que deseja o melhor para cada um de nós. Olhe para Deus, olha através do Calvário, da pessoa de Cristo, e ali enxergue um Deus morrendo por você, para te salvar e para mudar a tua vida. Ele está interessado em mudar a sua vida. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, que palavra maravilhosa ouvimos nesta noite. Resplandeça com tua luz em cada coração que nos ouve, de tal maneira e com tal intensidade, que todo tipo de escuridão, de treva, de incredulidade desapareça e permaneça tão somente a luz do Senhor brilhando e trazendo o entendimento perfeito a todos eles, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Tenha um excelente final de noite, em nome de Jesus. Amém.